Muito bem, meus caros, então damos início à última aula do nosso curso, aula de número 20, sobre prova, artigos 212 a 232 do Código Civil. Compartilhando aqui a minha tela com vocês, o conjunto de slides é um conjunto relativamente compacto, de modo que acredito que nós consigamos, então, não apenas analisar nessa oportunidade a última aula, mas inclusive esmiuçar todos os artigos que dizem respeito a esse último assunto que nos cumpre analisar. Bom, aqui vejam os artigos, né, 212 a 232, nós temos 21 artigos envolvidos, e antes de mais nada, gostaria de fazer uma espécie de breve introdução à temática da prova. Quando nós falamos em prova, diz o artigo 212 do Código Civil: salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante. Então, aqui é importante nós observarmos que na parte inicial do artigo 212, o legislador se reporta aos chamados negócios jurídicos, que correspondem às declarações de vontade, cujos efeitos são aqueles pré-determinados pelo próprio emissor da declaração. É claro que em algumas circunstâncias especiais, essa produção de efeitos vai depender de alguns elementos adicionais, os fatores de eficácia dos artigos 121 a 137 do Código Civil, ou mesmo da recepção da declaração de vontade por parte dos destinatários. De modo que, realmente, as provas acabam importando bastante no que diz respeito aos negócios jurídicos, mas não exclusivamente com relação a eles. Todos os acontecimentos relevantes para o direito, sejam fatos jurídicos em sentido estrito, os acontecimentos da natureza, os chamados eventos, sejam as condutas humanas caracterizadoras de atos-fatos, aqueles comportamentos materiais que acabam desencadeando efeitos jurídicos sem que seja necessário discernimento, consciência, vontade espontânea e dirigida a determinado propósito. Então, os atos materiais, os atos lícitos indenizativos, os atos caducificantes e mesmo os atos jurídicos em sentido estrito, aquelas declarações de vontade que pressupõem discernimento e consciência, mas que têm efeitos pré-determinados pelo próprio legislador, todos esses fatos jurídicos poderão ser provados pelas formas indicadas no artigo 212 do Código Civil. Então, muito cuidado, porque a leitura apressada, sobretudo da sua parte inicial, parece nos levar a crer que esses meios de prova se apliquem exclusivamente aos negócios jurídicos, mas não se deixem iludir por isso, porque a própria parte final do caput do artigo 212 estabelece que qualquer fato jurídico pode ser provado. E aqui se diz, mediante confissão, documento, testemunha, presunção e perícia. São os 5 meios de prova que nós vamos analisar entre os artigos 213 a 232. Mas nós vamos verificar que, além desses meios de prova aqui estabelecidos, o rol é meramente exemplificativo. Outros meios de prova, desde que lícitos, desde que compatíveis com o nosso sistema jurídico, podem ser admitidos. Mas aqui é importante nós observarmos que a temática da prova pressupõe 3 espécies de atributos para que o meio de prova seja considerado um meio de prova satisfatório. Em primeiro lugar, ele precisa ser um meio de prova admissível. Quando eu digo que o meio de prova precisa ser admissível, eu quero dizer que o meio de prova precisa ser admitido em abstrato pelo sistema jurídico, precisamos aqui ter um meio de prova lícito, e além disso, a prova tem de ter sido colhida com observância dos preceitos legais respectivos. Então, olha que interessante. A prova obtida mediante tortura, ela é admitida no nosso sistema jurídico? Não. Saibam que, em outros tempos, a tortura já foi utilizada como meio de prova, e, aliás, era considerado um mecanismo de prova extremamente eficaz. Hoje em dia, não se permite qualquer espécie de prova obtida mediante emprego da tortura. Se tivermos alguma tortura macular, o processo de obtenção de algum esclarecimento, naturalmente estaremos diante de uma prova ilícita. Agora, a prova documental não, é uma prova lícita. O grande problema é saber como esse documento chegou às mãos da parte interessada em exibi-lo em juízo. Chegou porque tinha sido encaminhada espontaneamente pela própria parte contrária. Pois bem, estaremos diante de uma prova lícita, prova documental, compatível com o nosso sistema jurídico em abstrato, e que, além de tudo, foi obtida de maneira legítima, sem nenhuma espécie de comportamento reprovável. Agora, vamos imaginar que o oficial de justiça, desprovido de um mandado de uma ordem judicial, acabe adentrando o recinto de um escritório de advocacia
e ali encontrando determinados documentos que acabam evidenciando a prática de um ato ilícito por parte do advogado. Será que aqueles documentos colhidos por esse oficial de justiça podem ser utilizados para evidenciar em juízo a prática de um ato contrário a direito? Em linha de princípio, não. E por que não? Bom, porque a prova documental é uma prova lícita. Em abstrato, ela é compatível com o nosso sistema jurídico, mas ela não foi obtida com observância dos mecanismos e das regras processuais aplicáveis. Então, a prova é lícita, mas não foi legitimamente obtida. Para que um meio de prova possa ser utilizado no nosso sistema, se faz necessário que, em abstrato, ele seja admitido pelo nosso sistema, pelo nosso modelo, que seja uma prova compatível com o nosso ordenamento jurídico, lícita, e, além disso, ela tem que ter sido colhida observando-se todos os preceitos legais. Quando se fala em provas lícitas, estamos falando sobretudo em direito material e direito constitucional, naturalmente. Mas quando nós falamos em provas legitimamente obtidas, nós estamos falando na produção dessas provas, que acaba interessando sobretudo ao direito processual, mas também um direito processual supervisionado e orientado de acordo com os ditames constitucionais aplicáveis. Então, primeira coisa importante em matéria de meios de prova: as provas precisam ser admissíveis, vale dizer, lícitas, compatíveis com o nosso sistema jurídico em abstrato, e também têm de ter sido concretamente obtidas sem qualquer espécie de irregularidade tenha sido verificada. Tem que ser legítimas além disso. Além de admissíveis, lícitas e legítimas, as provas precisam ser também pertinentes. Se pretende demonstrar que o Estevão é pai de uma determinada criança, se alguma espécie de fato acabar sendo provado, que leve à conclusão de que o Estevão manteve relações sexuais com certa pessoa, esse fato é um fato pertinente. Agora, se prova que eu bati no veículo da pessoa que se apresenta como mãe da criança, nessas circunstâncias nós estamos diante de um fato que pode ser provado, mas não guarda nenhuma espécie de conexão com a questão discutida. Então, além de ser um meio de prova admissível, lícito e legítimo, o meio de prova precisa ser também pertinente, precisa ter alguma coisa que ver com a relação jurídica discutida, controvertida em juízo. Mas, além disso, o meio de prova, para ser plenamente eficiente, precisa ser admissível, lícito e legítimo, pertinente e concludente. Quando eu falo em meio de prova concludente, bom, a investigação de paternidade acaba sendo o exemplo mais conveniente. Por quê? Porque não sei se vocês se recordam das aulas de biologia. Quando eu tive aulas de biologia de tipagem sanguínea, se falava no sistema ABO rhesus, né? Pelo sistema ABO, nós temos o sistema A, o tipo de sangue A, B, AB e O. E a depender das combinações de sangues do pai e da mãe, nós podemos excluir eventuais paternidades. Por exemplo, se o suposto pai tem sangue tipo O e a criança tem sangue tipo AB, nós podemos dizer que aquele pai suposto não corresponde ao pai da criança. Então, o sistema de tipagem sanguínea, ABO rhesus, ele é muito eficiente para excluir paternidade. Mas, se chega à conclusão de que o tipo de sangue do pai é compatível com a tipagem sanguínea do filho, isso não quer dizer necessariamente que o suposto pai efetivamente o seja. O sistema de tipagem sanguínea, ABO rhesus, ele é concludente para excluir a paternidade, mas não para caracterizar a paternidade como ocorrida, diferentemente do exame de DNA. Eu sei que alguns de vocês vão dizer, professor, mas a chance do exame de DNA de estar equivocado é de 0,00001%. Já disse a vocês o quanto eu confio nessas hipóteses em que falta 0,0. Eu acredito plenamente na lei de Murphy. A única cláusula pétrea que existe na minha vida é a lei de Murphy. Nada de forma federativa de Estado, nada de direitos e garantias individuais, nada de voto secreto, direto, universal e periódico. O voto obrigatório, salvo engano, não é cláusula pétrea, né? E falta ainda mais a tripartição de poderes. Tudo isso é cláusula pétrea para inglês ver. A única cláusula pétrea da minha vida acaba sendo a lei de Murphy. Então, sempre que se fala nesse 0,00001%, eu cá comigo tenho as minhas precauções, né? Mas nós podemos dizer, comparando-se o sistema de tipagem sanguínea ABO rhesus com o sistema de DNA, a prova obtida pelo DNA acaba sendo concludente no sentido afirmativo da paternidade.
diferentemente do sistema de tipagem sanguínea, que é concludente sim para excluir a paternidade, mas que não acaba sendo concludente no sentido de afirmá-la. Então, o meio de prova para levar à demonstração de que certo fato jurídico se verificou, ele precisa ser admissível, ou seja, lícito, compatível com o sistema jurídico e legítimo, a prova tem que ter sido colhida com observância das prescrições legais, precisa ser um meio de prova pertinente, que guarde alguma relação, que o justifique, que justifique o dispêndio de energia para evidenciarmos um fato que ostente alguma vinculação com a relação jurídica controvertida, e, finalmente, é indispensável que o meio de prova seja concludente, que se evidencie, então, o surgimento de direitos subjetivos, de deveres jurídicos, ou a sua inocorrência. Também é importante nós observarmos que essa matéria probatória é uma matéria de interseção. Por que é uma matéria de interseção? Porque vocês vão encontrar dispositivos no Código Civil relacionados à prova e vão encontrar dispositivos no Código de Processo Civil a respeito da prova. E, aliás, quanto a isso, não posso aqui negar que volta e meia eu acabo entrando em rota de colisão com os meus colegas professores de Direito Processual Civil. Não por nada, havia alguns anos em que uma professora me fez uma pergunta na faculdade e na verdade, vou ser bem sincero com vocês, viu? Eu acabei sendo muito grosseiro com ela, fui muito inadequado na minha resposta, mas eu também não percebia muito boas intenções na pergunta dela. Eu explico. Vocês já tiveram com a professora Clarice Salim? Não é dela que eu estou falando. Já tiveram com a professora Clarice Salim a diferença entre enunciado e preposição? Salvo engano, a professora Clarice Salim fala em enunciação e proposição. A proposição corresponde a uma ideia. E aquilo que acho que ela chama de enunciação, ou chama de enunciado, corresponde à forma de externação dessa ideia. Vamos supor que eu seja apaixonado pela minha esposa. Estevam é apaixonado pela Elaine. Se pode dizer, Estevam ama Elaine, ou eu posso colocar essa oração na voz passiva. Elaine é amada por Estevam. Conseguem perceber que existem duas formas diferentes, mas a ideia é a mesma? Em nenhum dos dois casos ela gosta de mim, sou eu que sou gamado nela, né? Então, nesses dois casos nós temos duas formas de expressão, duas enunciações, creio que seja esse o significado dado pelo professor Clarice Salim. Eu prefiro falar dois enunciados, mas uma ideia só. Estevam é apaixonado pela Elaine. Pois bem, eu vim estudando essa matéria, né, há algum tempo, e aí eu tinha, eu namorava uma moça, não é a minha esposa, mas eu namorava num contexto que eu não a conheci. Calma, não fiz nada de errado. E aí, o pai dela, eu e essa moça éramos colegas de classe, o pai dela não ia muito com a minha cara, mas não ia mesmo. Dava para perceber. Tanto que ele era médico, né, e aí, o dia que a filha me apresentou o pai, falou, esse é meu pai, fulano. Oi, seu fulano. Ele, senhor fulano, não. Pode me chamar de doutor fulano. Afinal, sou médico. Puxa, e tecnicamente ele não era doutor. Era doutor, enquanto qualquer médico, advogado, esse bacharelismo típico do Brasil. Bom, e aí? E aí que eu percebi que esse senhor me fazia certas perguntas, mas eram perguntas retóricas, ele não estava interessado na minha resposta, mas ele queria me intimidar. Então, durante os almoços de domingo, ele não perguntava sobre direito para a filha dele, que é a minha colega de classe. Perguntava para mim. Como se estivesse me sabatinando. Puxa, professor, e aí, hein? Aí, eu estava estudando Norberto Bobbio e não tinha tido aula com a professora Clarice Salim, mas já sabia a diferença entre enunciado e proposição. E o Norberto Bobbio é divertido, ele fala assim, existem certas espécies de enunciados desprovidos de proposição subjacente. Todo triângulo é democrático, Sócrates é um número primo, são esses, salvo engano, os exemplos dados pelo Bobbio. Sócrates é um número primo e todo triângulo é democrático. São enunciados completamente desprovidos de uma proposição subjacente, não tem ideia nenhuma. É uma frase sem sentido. E um dia esse senhor me perguntava assim, Estevam, perguntava alguma coisa de direito? Eu olhei para ele e falei, sabe, doutor fulano? Doutor, afinal? Sabe, doutor fulano? É como dizem os sardos,
sardenha verde, sardenha morta. E olhava fixamente para os olhos dele. Professor, o que significa essa frase? É como dizem os sardos, sardenha verde, sardenha morta. Calma. A tal da professora, do professor, eu não sei, vocês não conhecem a faculdade ainda, mas quando vocês conhecerem, vocês vão ver que a sala dos professores, ela tem uma espécie de biombo. É como se fosse, como é que eu posso dizer, um drywall, quando você chega, você tá aquele biombo, você não enxerga quem tá do outro lado, os outros não te enxergam, mas daí você entra, logo eu te venho chegando. Só que no dia em que eu entrei naquela sala dos professores, o funcionário pediu para eu assinar alguma coisa. Aí eu estava assinando o papel, não tinha falado oi nem nada ainda, não tinham percebido, porque o funcionário estava no telefone e fez assim para mim, vem aqui assinar, eu, tudo bem, estava assinando, e de repente a professora fulana falou assim, vocês vão ver quando chegar o tal do Estevam, eu vou perguntar um negócio para ele, vamos ver o que ele responde, que ele lá não me engana. E eu do outro lado ouvindo, puxa, tinha ficado chateado. E aí quando eu entrei, aí eu, bom, boa tarde, boa noite, professor Estevam, como vai o senhor? Estou com uma dúvida. O que o senhor acha de tal coisa? Quando ela me perguntou, não sei se vocês já assistiram aquele desenho, não é da época de vocês, do Snoopy. Adorava o Snoopy. Eu me identificava muito com Charlie Brown. Não porque eu era fascinado pela garotinha ruiva. Tinha uma garotinha, mas não era ruiva. Mas, como no desenho do Snoopy, aquela professora falava comigo, parecia a professora do Snoopy. Eu não ouvia nada do que ela falava. Ela fez uma longa pergunta. Acho que ela fez cursos de como fazer perguntas naquele programa de televisão, no Roda Viva. A pergunta é mais longa do que a resposta. E ela fez a longa pergunta. E quando eu percebi que ela já não mais balbuciava nada, aí eu olhei para ela e disse, sabe, professora, é como dizem os sardos, sardenha verde, sardenha morta. E olhei fixamente para o fundo dos olhos dela. Professor, o que isso significa? Não significa porra nenhuma. É um enunciado desprovido de proposição subjacente. É um conjunto de palavras sem o menor sentido. Mas o interessante é interagir com o interlocutor. Porque você fala esse tipo de groselha com um verniz pretensamente científico, e o sujeito, em lugar de dizer o rei está nu, ele diz, é verdade. Aí você pergunta, quer tomar um café? Aí o sujeito fala, não, hoje eu não vou tomar café. Então, com certas pessoas, eu sempre adotei esse tipo de estratégia. Então, como dizem os sardos, sardenha verde, sardenha morta. Mas é engraçado, eu tenho certeza, eu não tenho nenhuma espécie de ambição de virar nome de rua, de praça, de viaduto. Mas uma realização que eu teria na minha vida depois de morto seria de lá da minha tumba, de lá do, sabe-se lá onde, conseguir enxergar numa daquelas epígrafes, sabe, quando se abre um trabalho, aquela citação, abre aspas, é como dizem os sardos, sardenha verde, sardenha morta. Uma frase completamente desprovida do menor sentido. Bom, toda essa volta para explicar. Aí essa professora me perguntou assim, professor, o que você acha do Código de Processo Civil novo de 2015? Ele mudou algumas regras do Código Civil. Aí eu me fiz de desentendido. Falei, olha, eu não estou muito a par, professor, eu estou meio por fora, mais por fora que pegada de pizza e tal. Não vi. Para ver se ela largava do meu pé chulé, né? Mas dela, não, mas então vamos examinar agora. E todo mundo olhando, ela fazendo a pergunta. Aqui, foi revogado o tal do artigo 227, se não me engano, do Código Civil. Vamos analisar hoje. O que o senhor acha da modificação? Aí eu disse, eu acho uma bosta a modificação. Mas, professor, você disse isso mesmo? Disse isso mesmo. Por isso que eu falei que eu não devia ter sido agressivo. Enquanto eu dizia, como diziam os sardos, sardenha verde, sardenha morta. Agora, no momento em que eu falei palavrão, aí já me excedi, né? Aí ela, nossa, professor, mas precisava falar assim? Falei, não, professor, deixa eu explicar. É uma péssima alteração legislativa, porque assim, quem decide o que prova um fato jurídico é o meu direito civil. Agora, como a prova do fato jurídico vai ser produzida,
Se a testemunha vai estar de pé, sentada, se vai estar com a barriga colada no chão, se vai tomar um cafezinho ou não, se vai falar em grego arcaico ou em português, isso é problema do seu direito processual civil. Acho que a professora ficou muito ofendida e não precisava, porque eu estou professor de direito civil, mas amanhã eu posso acordar sendo professor de direito penal, direito administrativo. Eu sou casado com a minha esposa, não sou casado com o direito civil. Da mesma forma, que é uma questão de critério científico, não é uma questão de predileção pela minha matéria. Realmente eu aprendi a gostar da minha matéria. Não tanto quanto gosto de direito romano e de história de direito, mas gosto do meu direito civil. Eu não estou puxando a brasa para minha sardinha, percebam. Prova é um tema que vai ser disciplinado pelo direito material e pelo direito processual. Só que quem decide o que é prova lícita, o que é prova pertinente e o que é prova concludente é o direito material, é o direito civil. Como a prova será produzida para que ela seja legítima, isto é uma temática do direito processual civil. E eu chamo essa atenção de vocês para esse aspecto, narro até essa situação delicada, porque eu passei na nossa faculdade, para que vocês percebam que haverá situações em que só o direito civil vai se interessar por um certo assunto. Como, por exemplo, contratos, como, por exemplo, casamento, testamento, mas haverá certas matérias que vão ostentar disciplina em diversas áreas. Os direitos de vizinhança, as limitações de propriedade vão interessar o direito civil e, às vezes, vão enveredar pelo direito administrativo. Haverá assuntos, como, por exemplo, o inventário, que terão disciplina civil e também uma disciplina processual civil. E esta matéria chamada de prova tem disciplina no direito material e também no direito processual. Similar à situação da ausência. Vocês se recordam? Quando nós analisávamos a ausência, na aula de número 7, artigos 22 a 39 do Código Civil, eu dizia, há alguns dispositivos relacionados à ausência que nós vamos encontrar no Código de Processo Civil. Mas aí nós estaríamos mais preocupados com aspectos procedimentais. Então, não se esqueçam, para efeitos de avaliação da minha prova, bom, o conhecimento do direito material é suficiente, mas para a aplicação da matéria probatória na prática, vocês precisam dominar não apenas os dispositivos do Código Civil, artigos 212 a 232, mas também os dispositivos do direito processual, que lhes serão apresentados pelos professores da cadeira de direito processual do primeiro ou quarto ano do nosso curso. E sempre, ambos, tanto o direito civil quanto o direito processual, informados pelas disposições constantes, sobretudo do artigo 5º da Constituição Federal, com as garantias processuais relacionadas ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, que já devem ter sido esmiuçadas pelos professores ao longo desse primeiro ano. Também é importante se observar, porque aí realmente parece que o direito processual está enveredando por uma área que é nossa, que é do direito material, que é o artigo 334 do novo Código de Processo Civil, 374 do novo Código de Processo Civil, correspondente ao 334 do Código de Processo Civil de 73, esse artigo estabelece que os fatos notórios não precisam ser evidenciados. O que é um fato notório? É aquele fato de ampla sabência, de amplo conhecimento. Então, que o nível do Cantareira está sendo reduzido dia a dia, que houve uma espécie de rompimento de barragem lá em Brumadinho. Se bem que esse conceito de fato notório vem se tornando um conceito cada vez mais problemático nos dias atuais. Há pessoas que duvidam do caráter esférico da Terra, há pessoas que duvidam da eficácia das vacinas, há pessoas que duvidam também em sentido antípoda da existência do mal e acreditam que toda e qualquer pessoa que venha a ser encarcerada necessariamente possa ser reabilitada. Então, realmente, esses fatos notórios vão se tornando cada vez mais difíceis de se exemplificar. Todo e qualquer fato, hoje em dia, parece que pode ser desmentido ou pode ser relativizado. Mas, em certa medida, esses exemplos que eu dei a vocês, o de que efetivamente nós estamos há algum tempo já sem chuvas mais intensas, que o nível do reservatório do Cantareira tem decaído dia após dia, que ocorreu o rompimento de uma barragem lá em Brumadinho, todos esses fatos são fatos que não precisariam ser demonstrados em princípio, porque o magistrado os conhece.
Além disso, também não é necessária, via de regra, a demonstração do direito a ser aplicado pelo magistrado. Se costuma dizer, de maneira às vezes até um pouco arrogante e inapropriada aos dias atuais, que iura non curia. Se costuma dizer também, da mihi factum dabut ius. O que significa iura non curia? Da mihi factum dabut ius. Iura non curia é que não se precisa provar o direito para o magistrado, só os fatos. Isto é verdade? Nem sempre. O direito federal não precisa ser provado para o magistrado, mas direito estadual, distrital, municipal, direito internacional e direito consuetudinário, esses precisam ser provados ao magistrado. É claro que o magistrado pode mover o seu traseiro obeso da cadeira e pode ir atrás do direito municipal, do direito estadual, pode ir atrás do direito distrital. No que diz respeito, todavia, ao direito costumeiro, ao direito consuetudinário e também ao direito estrangeiro, é recomendável, todavia, que ele demande prova das partes. Na prática, eu, enquanto advogado, sempre que vou arguir direito, suscitar direito municipal, eu junto o direito municipal como documento, anexo à minha manifestação. Às vezes, nós encontramos magistrados mais modernos, mais sensíveis, mais proativos, mesmo que eu não junte esses documentos, esses textos legais, eles vão atrás do direito municipal e o acabam localizando. Mas, às vezes, nós podemos encontrar um magistrado um pouco mais conservador, um pouco mais ortodoxo, um pouco mais reticente, e diz, se a parte não provou esse direito que não é federal, eu não tenho obrigação de conhecer. E também há que se observar aqui que o segundo brocado da mihi factum dabut ius, que é um brocado muito suscitado por profissionais de direito um pouco mais antigos, né, um pouco mais tradicionais, significa dê a mim, da mihi factum, dê a mim os fatos, que eu, magistrado, né, o pretor, à época, dabut ius, eu te darei o direito. É que na prática, como eu disse a vocês, há exceções, há situações em que o direito precisa ser provado pela parte, e há, ao reverso, né, situações em que os fatos notórios sequer precisam ser provados diante do magistrado. De toda forma, nós estamos aqui diante de um rol meramente exemplificativo, não diante de um rol taxativo. Nesse artigo 212, nós vamos ver nos incisos a previsão da confissão, da testemunha, da perícia, da presunção, do documento. Mas, além desses meios de prova, nós vamos encontrar também, como meio de prova adequado, os indícios. Os indícios não estão catalogados nesses incisos do artigo 212. Por isso, o rol é um rol aberto, desde que nós não estejamos falando de provas ilícitas, desde que nós não estejamos falando de provas que derivam do atentado à dignidade da pessoa humana, do atentado à integridade física, à integridade psicológica, desde que nós não estamos falando em meios de provas supersticiosos, como os ordalhos ou juízos de Deus. Não sei se vocês já tiveram isso com os professores de ciência política e teoria do Estado, ou então de introdução ao processo, solução de conflitos, direito constitucional, direito romano, mas houve épocas em que o duelo era uma forma de disputa judicial. Os ordalhos ou juiz de Deus, se você está falando a verdade, caminhe sobre as brasas, e se você estiver falando a verdade, Deus vai te salvar, ou então mergulha seu braço nesse tacho de água fervente, se você estiver falando a verdade, seu braço vai sair intacto. A gente já sabe que as pessoas estavam, entre aspas, mentindo, né, não mais das vezes, porque esses meios de prova normalmente não acabavam sendo favoráveis a quem a ele se submetia. Então, estamos aí diante de meios de prova incompatíveis com a racionalidade que prevalece nos dias atuais. E também não se admite o atentado à integridade física, ou intelectual, ou psicológica de alguém, por exemplo, por meio da tortura. Mas todos os meios que sejam moralmente legítimos, e mesmo que não estejam catalogados nesses incisos do artigo 212, podem ser admitidos. E os indícios me parecem um belo exemplo. O indício é um mecanismo indireto de prova. Se por algum acaso eu encontro em uma livraria de livros usados um exemplar cuja página 51 esteja faltando, aí nós temos um indício que tal livro talvez tenha sido subtraído da faculdade de Direito, da nossa biblioteca. Ah, mas é certeza? Não, pode ser que a folha 51, por coincidência, tenha despencado. Mas não custa nada ligar
para a biblioteca, verificar se aquele exemplar não está faltando, porque às vezes, aproximando-se vários indícios, eu tenho uma prova um pouco mais robusta. O indício isoladamente considerado não é suficiente. Se o tipo sanguíneo do Estevão é compatível com o tipo da criança, nós temos um indício de que o Estevão seja pai, mas não temos uma prova cabal nesse sentido. Bom, mas vocês vão ter a oportunidade de estudar isso com os professores de Direito do Processo Civil mais adiante. Artigos 213 e 214 disciplinam a chamada confissão. Diz o artigo 213. Não tem eficácia a confissão se provém de quem não é capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. Diz o parágrafo único, se feita a confissão por um representante, somente eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. E o 214 também fala, a confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação. Bom, aqui nós estamos falando na admissão de um fato contrário aos interesses daquele que declara, que o reconhece. Então, quando eu digo, olha, o Caio bateu no meu carro, mas o Estevão está confessando? Não, porque tendo ocorrido aquela colisão, a colisão não me é desfavorável, quer dizer, me foi desfavorável porque o meu carro está com a traseira abovoada, mas a constatação daquele fato não me é desfavorável, porque graças ao ocorrência desse fato, eu conseguiria ser indenizado, conseguiria ser ressarcido pelo desfalque patrimonial por mim experimentado. Então, nessas circunstâncias, eu estaria acusando alguém. Quem confessa admite a ocorrência de um fato que, em tese, lhe seria desfavorável. Então, o sujeito diz, não, eu bati realmente no carro do professor Estevão. Então, aí nós teríamos uma admissão de fato contrário ao interesse do confidente. Vejam, eu não costumo recomendar ao legislador a definição em texto legal. E o que nós vamos encontrar é que existe sim uma definição de confissão, mas não no Código Civil, e sim no Código de Processo Civil. Então, se vocês tiverem a curiosidade, corram o artigo 389 do Código de Processo Civil, e vocês verão que ali se encontra uma definição do que se entende por confissão. Muitas vezes não é recomendável a utilização de definições em textos legais, porque se costuma dizer que omnis definitio periculosa est. Toda e qualquer definição acaba sendo perigosa. E quando ela é perpetuada em texto de lei, o trabalho para se desfazer o equívoco acaba sendo redobrado. Se eu digo uma bobagem aqui a vocês, devo dizer muitas, basta que eu compareça na próxima oportunidade e diga, olha, eu pensava certa coisa e hoje eu penso de maneira diferente. Os efeitos da bobagem que eu havia dito acabam sendo mais facilmente contornáveis. Quando o legislador resolve definir, e não define com precisão, há necessidade da retomada de todo um esforço legislativo, como vocês tiveram a oportunidade de examinar comigo na aula de número 4, sobre lei de introdução às normas de direito brasileiro. Deve se recordar, né? Desde a apresentação de um projeto de lei por um deputado ou por um senador, no âmbito da legislação federal, até que com a sanção, a promulgação, a publicação, entre uma norma jurídica em vigor após o decurso da vacatio legis. Então, todo esse trajeto precisaria ser retomado. Por isso, não é recomendável. Mas a definição do CPC não é de todo ruim, não. É uma boa definição. A confissão pode ser classificada quanto ao ambiente no qual ela surge. Às vezes, a confissão se dá por meio de uma mensagem do WhatsApp, às vezes a confissão acaba surgindo numa troca de correspondências eletrônicas, inclusive entre as partes envoltas num contrato, e às vezes nós temos a admissão de um fato contrário ao interesse de quem o externa durante a tramitação de um processo. E aí nós teremos uma confissão judicial. No que diz respeito ao elemento que a desencadeia, a confissão pode ser uma confissão espontânea ou pode ser uma confissão provocada. Quando eu falo em confissão espontânea, proposição à confissão voluntária ou provocada, a estimulada, eu estou dizendo que na espontânea o sujeito, motu próprio, não se contém. Ele precisa fazer com que as informações conhecidas por outrem acabem correspondendo à verdade historicamente constatada. Por exemplo, vamos supor que exista um serial killer que tenha praticado crimes e não se sabe ainda quem seja. Aí aparece o sujeito numa delegacia de polícia e diz, bom, você está há 10 anos procurando o serial killer sei lá, o assassino do palito de dente. Pois bem, sou eu o assassino do palito de dente. Nessa circunstância, nós temos uma confissão espontânea. E por que é uma confissão espontânea? Porque não existe nenhum benefício oferecido para esse sujeito em confessar. Claro,
claro, ele pode, agora tem aquela paz de saber que a verdade historicamente conhecida acaba correspondendo àquilo que se verificou, mas ele não tira nenhuma vantagem, em linha de princípio, dessa admissão. É diferente daquela confissão que é voluntária, sim, mas acaba sendo incentivada, acaba sendo provocada, a chamada delação premiada, quando o sujeito assume a prática de determinados ilícitos, imputando mais um sem número de pessoas, muitas vezes acaba tendo sua pena reduzida. Notem que esse expediente da delação premiada, de que tanto se fala, né, o plea bargaining, que se fala do direito anglo-americano, não é uma novidade tão grande assim. Durante a perseguição aos cristãos novos, né, aos judeus que acabavam formalmente se convertendo ao cristianismo, mas na prática mantinham as suas convicções religiosas originárias, que essa perseguição aos cristãos novos, aos judeus, acabou se favorecendo de muitas e muitas delações. Então, esse expediente, aliás, moralmente dos mais reprováveis, que é o expediente da delação, muitas vezes acaba se misturando com uma confissão, mas que não acaba sendo uma confissão espontânea, eis que desinteressada. Não, é uma confissão, mas ao mesmo tempo comprometida com a obtenção de certas vantagens que importem, por exemplo, uma redução de pena. Mas isso vocês vão estudar com os professores de direito penal no ano que vem, a diferença entre comportamentos voluntários e comportamentos espontâneos. Haverá situações em que o legislador penal, direito penal parte geral, ele vai demandar comportamentos espontâneos do delinquente. E haverá situações em que ele vai demandar comportamentos meramente voluntários, que o sujeito não tenha sido coagido. Mas não precisa ter partido dele a iniciativa de um determinado ato, e mais, ele pode ter feito aquilo de maneira interessada, com o propósito de reduzir a intensidade da sanção criminal que lhe será infligida. Quanto à presença de uma intenção em confessar, a confissão pode ser expressa, tácita ou presumida. A confissão expressa é aquela que acaba redundando da admissão solene de uma verdade desfavorável aos interesses do confidente. A confissão tácita se dá por meio da prática de atos incompatíveis, inteiramente incompatíveis, com a impugnação de um determinado ato. Por exemplo, se o Estevão é demandado numa ação de indenização pela colisão de veículos, e o Estevão, em lugar de contestar, vai lá e deposita em juízo, numa petição de uma página, a importância reclamada pelo autor, o Estevão está confessando tacitamente a prática daquela colisão, né? Mas haverá também uma confissão presumida. A confissão presumida, ela, do ponto de vista jurídico, tem os mesmos efeitos da confissão tácita, mas ela ainda assim me deixa margem a dúvidas. Se o Estevão foi demandado, diz o autor que o Estevão bateu na traseira do seu veículo e causou um prejuízo de 1.000, e o Estevão comparece em juízo e deposita os 1.000, para que a parte os levante e a demanda se dê por encerrada, estamos diante de uma confissão do Estevão. É que o Estevão não diz, eu bati, mas ele pagou. Então, temos uma confissão tácita. Agora, e se o Estevão não apresenta defesa no prazo legal de 15 dias para contestação? Está dito lá no Código de Processo Civil. É o caso de revelia. A revelia se dá quando o réu não apresenta contestação. A contumácia é quando ele não apresenta qualquer defesa. Se o Estevão não apresentou nenhuma manifestação, então, para os efeitos legais, é como se ele tivesse assumido que bateu no veículo do autor. Mas será que o Estevão não apresentou defesa porque ele sabe que tem culpa no cartório? Ou será que o Estevão não apresentou defesa porque estava preocupado em dar aula, coisa de prova, escrever trabalho, aparar o bonsai? Bom, aí nunca vai se saber do ponto de vista fático, mas do ponto de vista jurídico, é como se o Estevão tivesse comparecido aos autos e dito que efetivamente bateu no carro do sujeito que o está acusando. A confissão só é admissível quando? E aí a projeção, né, dos artigos 213 e 214. Quando ela tenha vinculação com direitos que sejam disponíveis ao confidente. Então, não posso admitir fatos que revelem direitos indisponíveis, como, por exemplo, os direitos de personalidade. Em se tratando de representante, há necessidade de se verificar se o representante tem poderes para percutir a esfera jurídica do representado. No que diz respeito aos representantes legais, os limites derivam da própria lei. Agora, no que diz respeito aos representantes negociais,
que a doutrina costuma chamar de representante convencional, o procurador, eu preciso analisar se, na procuração, o sujeito tem poderes ou não para externar uma admissão de fato contrário aos interesses do principal. E, finalmente, no que diz respeito a bens imóveis, mas isso não por uma disposição de direito civil, e sim por uma disposição de direito processual civil, haverá necessidade de manifestação corroboradora de assentimento do cônjuge do demandante ou do demandado, com o propósito de que aquela manifestação produza seus efeitos judicialmente. Há de se observar que o artigo 214 diz, e a meu ver de maneira imprecisa, tanto que haverá cabimento sim, a meu ver, para uma interpretação extensiva, que a confissão pode ser anulada por erro de fato ou por coação. Mas não apenas por erro de fato ou por coação. Ela pode ser invalidada, pode ser anulada por erro, por dolo, por coação, por estado de perigo, por lesão, por fraude contra credores. Agora, é verdade sim que a confissão ela é irrevogável. Ou seja, no momento em que eu acabei admitindo fatos contrários aos meus interesses, depois eu não posso voltar atrás e dizer, não disse isso. Uma vez ultimada essa declaração de vontade, ela se torna perfeita, ela acaba produzindo seus efeitos jurídicos que não podem ser depois desautorizados ou expelidos graças a uma retratação, um retorno à posição imediatamente anterior por parte do confidente. A única espécie de ressalva que eu faço com relação à anulação derivada de defeito de negócio jurídico diz ao chamado erro de direito. Aí sim, com relação aos defeitos de negócio jurídico, me parece que cabe anulação por dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude com credores, e com relação ao erro de fato, realmente me parece que cabe a anulação, mas quanto ao erro de direito, eu entendo que o legislador tem, assim, a sua razão de ser ao estabelecer que não se admita a anulação da confissão por erro de direito. Então, o sujeito às vezes admite um fato contrário ao seu interesse, mas ele não sabe que ao admitir um fato contrário ao seu interesse, ele acabará assumindo as responsabilidades consequentes. Aí quando ele descobre, mas quer dizer que eu admiti um fato contrário ao meu interesse e eu vou ter que pagar a conta, eu vou ter que assumir as responsabilidades consequentes? Não, então nesse caso eu acabei conhecendo mal o sistema jurídico no momento que confessei. Não, o erro de direito não pode ser suficiente para que se busque a anulação de uma confissão. Agora, além do erro de fato e além da coação, dolo, estado de perigo, lesão, fraude contra credores, também podem caracterizar, a meu ver, também a anulabilidade da confissão. Artigo 215. Na verdade, aqui nós vamos encontrar vários artigos sobre o documento, mais especificamente os artigos 215 a 226 do Código Civil. Antes da gente analisar esses artigos, há que se observar que aqui nós estamos falando da chamada forma ad probationem. A forma não se confunde com aquela forma integrante do suporte fático, de que nós falávamos no artigo 107 do Código Civil, no áudio número 12. Não se confunde com a forma ad substantiam, indispensável para a validade dos negócios jurídicos, e não se confunde também com a forma ad regularitatem, que nós estudamos a propósito do artigo 45 do Código Civil, na aula de número 8, sobre disposições gerais atinentes às pessoas jurídicas. Foi o primeiro artigo que nós analisamos na aula de número 8. Não, esta forma é a forma que se mostra indispensável para o reconhecimento judicial da prática ou da verificação de um fato juridicamente relevante. No que diz respeito a essa prova documental, vamos começar nossa análise pelos traslados e certidões. Eu já volto ao artigo 215, vamos ao artigo 216 e vamos analisar 3 artigos, 216, 217, 218. 216, a prova dos fatos ocorridos nos autos de um processo. Artigo 217, sobre a prova de fatos verificados nos livros de registros e mantidos também pelos tabeliães. E artigo 218, os efeitos das certidões e traslados. Artigos 216. Artigo 216. Farão a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça judicial, do protocolo das audiências ou de qualquer outro livro a cargo do escrivão, sendo extraídas por ele, ou sob sua vigilância e por ele subscritas, assim como os traslados de autos, quando por outro escrivão concertados. Aqui nós estamos diante de atos ocorridos durante um processo.
Processo, etimologicamente, corresponde, do ponto de vista da disciplina específica, a uma sequência de atos coordenados e concatenados, todos unidos pelo propósito de preparar a prolatação de uma sentença, preparar a prolatação de um pronunciamento do Poder Judiciário, o exercício da iurisdictio. Mas para que haja o ius dicere, o dizer o direito, é necessário que atos tenham sido praticados pelo autor, pelo réu, pelo próprio magistrado, pelos auxiliares da justiça. E com relação a todos os acontecimentos que se verificam ao longo do processo, podem ser extraídas as chamadas certidões ou os traslados. O traslado corresponde à fotocópia, ao decalque de um ato jurídico praticado. Então, foi feito uma audiência, haverá o traslado daquela ata de audiência que o advogado portará consigo para o escritório da advocacia. Ah, mas eu perdi o traslado, o trombadinha acabou levando a minha valise logo que eu tinha saído do fórum. Não há problema algum, haverá a possibilidade de extração de certidões. E essas certidões, elas podem ser certidões simplificadas, quando existe uma descrição reduzida, sintética, enxuta com relação ao teor de um acontecimento ou de um processo como um todo, ou pode ser uma certidão integral, verbo ad verbum, né, que acaba sendo aquela certidão completa a respeito de todas as intercorrências típicas de um processo ou de um ato processual que se pretende documentar. O artigo 217 diz: terão a mesma força probante os traslados e as certidões extraídos por tabelião ou oficial de registro, de instrumentos ou documentos lançados em suas notas. Aqui nós estamos diante do chamado foro extrajudicial. São os particulares que acabam atuando de maneira concertada com o Poder Judiciário. São os registradores, registro de imóveis, registro civil de pessoas jurídicas, registro civil de pessoas naturais, registro de protestos, e também os próprios tabelionatos acabam sendo muito importantes para a atuação jurídica formal, mas que não necessariamente se mostre judiciária. E o artigo 218 estabelece os traslados e as certidões considerar-se-ão instrumentos públicos se os originais se houverem produzido em juízo como prova de algum ato. Vocês verão, eu terei a oportunidade de observar mais adiante ainda, a propósito da prova documental, que existem algumas espécies de direitos que, para serem exercidos, carecem da entrega, da consignação em juízo de um documento no qual eles estejam consubstanciados. São chamados títulos de crédito. Os títulos de crédito contam com uma cartularidade, de modo que, para exercitar o direito neles contido, eu preciso exibir a cártula. Como é que eu posso dizer? Letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata, são títulos cambiários que me dão a oportunidade, na qualidade de credor, de demandar o pagamento de uma importância por alguém, pelo devedor. Mas para que eu consiga receber, eu preciso ter a nota promissória, a letra de câmbio, a duplicata, eu preciso ter esse documento comigo. Se por algum acaso o meu cachorrinho acaba mordendo e deglutindo a nota promissória, lá que se foi o meu direito. Nossa, professor, que coisa, mas não dava para substituir essa nota promissória, a letra de câmbio, a duplicata, o cheque por uma fotocópia autenticada? Não, porque esses títulos são chamados de títulos cambiários, são títulos cambiariformes. Eles são dotados da cartularidade. Então, se eu quero receber do meu cliente em juízo, dinheiros que ele prometeu pagar por força de uma nota promissória, eu juntei aos autos de um processo as notas promissórias, caso eu precise fazer prova desses direitos em outros autos, será necessária a obtenção de uma certidão de que nos autos do processo X, em que o Estevão está cobrando devedor fulano, as notas promissórias tal e qual acabaram sendo acostadas aos autos. Aí elas continuam lá naqueles autos processuais, mas existe então a produção de efeitos extensivos daqueles documentos nos autos de um outro processo. Mas para isso preciso da colaboração dos serventuários da Justiça. Bom, ainda com relação à prova documental, é importante abordarmos. Artigo 215. Os requisitos da escritura pública aqui estão delineados. Está dito: a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. Claro, é prova plena porque o tabelião, tudo aquilo que ele diz, em linha de princípio, é verdade. Mas é possível o reconhecimento de que o tabelião mentiu, de que o tabelião atuou de maneira
inescrupulosa? Sim, é possível, mas o ônus da prova estará sob os ombros daquele que quer provar que o tabelião não atuou de maneira escorreita. Havendo dúvida, indúbio pro réu, então, nesse caso, tudo aquilo que o tabelião diz, em linha de princípio, corresponde à verdade. Parágrafo 1º. Salvo quando exigidos por lei outros requisitos, a escritura pública deve conter. E aqui nós temos uma série de requisitos estabelecidos pelo próprio dispositivo legal. Inciso 1º, data e local de sua realização. Claro, o ato precisa ser circunstanciado para saber quais são as exigências cabíveis à época da sua prática. Inciso 2º, reconhecimento da identidade e da capacidade das partes, de quantos hajam comparecido ao ato, por si, como representantes, intervenientes ou testemunhas. Os elementos identificativos para impedirem alguma homonímia, alguma confusão com relação às partes ali presentes. Então, nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência das partes demais comparecentes, com indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge e filiação. A depender do regime de bens, em muitos casos, a minha esposa, por exemplo, não precisa se manifestar na condição de alienante, na condição de vendedora, mas precisa anuir a uma compra e venda celebrada por mim, se estivermos falando de bens imóveis. Se for um bem imóvel, não haveria necessidade. Bom, mas isso vocês vão estudar com os professores de Direito Civil do 4º ano. Inciso 4º, manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes. As partes assumem direitos, assumem deveres, obrigações, pretensões. Os intervenientes não, só colaboram para a validade do ato, mas não assumem direitos, não assumem deveres. Podem ter suas esferas jurídicas atingidas, claro, por força da externação de vontade. Inciso 5º, referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato, os emolumentos devidos ao tabelião, ao profissional, e também os tributos que acabem de se exigir e de se controlar por imposição da legislação estadual ou municipal, ou mesmo federal. Depois, declaração de ter sido lida na presença das partes e demais comparecentes, ou de que todos a leram, e, finalmente, a assinatura das partes e demais comparecentes, bem como a do tabelião, seu substituto legal, encerrando o ato. Então, é um ato extremamente formal, um ato extremamente solene. Nós costumamos dizer que o ato mais solene de direito civil é o casamento, livro de direito de família, logo depois vem o testamento, e a escritura pública também é dotada de grande formalidade, de grande solenidade. Vejam que nos parágrafos subsequentes nós vamos encontrar alguns esclarecimentos ainda bastante importantes. Diz o parágrafo 2º, se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz assinará por ele a seu rogo. A testemunha, a rogo, é a testemunha que assina o ato pela parte que comparece, e às vezes é analfabeta, às vezes está impossibilitada de assinar, então alguém assina a seu pedido. É uma situação bastante excepcional e que deve ser evitada a todo custo. Assim como outra mencionada no derradeiro parágrafo desse artigo. Parágrafo 3º, a escritura será redigida na língua nacional, não apenas porque o parágrafo 3º assim estabelece, mas também porque o artigo 13 da Constituição Federal assim prescreve. Parágrafo 4º, se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional, o tabelião não entender o idioma em que se expressa, deverá comparecer tradutor público para servir de intérprete. Bom, é o tradutor público juramentado. Ou, não havendo na localidade, outra pessoa capaz que, a juízo do tabelião, tem idoneidade e conhecimentos bastantes. Se o tabelião é uma pessoa muito culta, às vezes ele pode se arvorar a compreender o idioma em que a parte se expressa, mas como a sua responsabilidade acaba sendo objetiva, independente da demonstração de qualquer culpabilidade, por cautela, é de se sugerir ao tabelião, ao registrador, mas aqui nesse caso ao tabelião, que sempre se socorram dos tradutores públicos juramentados, porque tudo aquilo que o tradutor público juramentado disser, em linha de princípio, corresponderá à verdade. E às vezes a gente acaba escapando de alguns falsos cognatos que podem nos surpreender. Mas, além de tudo, haverá pessoas que vão se exprimir em idiomas com relação aos quais é difícil se socorrer o tabelião de um tradutor público juramentado. Então, excepcionalissimamente, ele pode se servir de um tradutor ad hoc. O que significa essa expressão? Ad, e numa outra palavrinha, hoc, H-O-C. Ad hoc é o tradutor para o caso. É um tradutor honorário para aquela situação específica, desde que esse tradutor honorário tenha idoneidade para poder servir de intérprete naquela situação isolada.
depois de prestar essa colaboração, automaticamente estará dispensado. Mas, enquanto estiver prestando colaboração com a Justiça, é claro que estará submetido a todas as penas da lei. Parágrafo 5º. Se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião, nem puder identificar-se por documento, deverão participar do ato pelo menos 2 testemunhas que o conheçam e atestem sua identidade. Isso em situações excepcionalíssimas. No mais das vezes, se uma testemunha não consegue se identificar, é melhor se socorrer de uma outra testemunha do que evitar o reconhecimento posterior de uma invalidade da declaração de vontade por inobservância de formalidade. Mas, não havendo qualquer possibilidade outra, aí nós teríamos as chamadas testemunhas instrumentárias. O que é testemunha instrumentária? É aquela que acaba atestando a identidade de um dos comparecentes. Mas isso, como eu disse a vocês, deve ser utilizado em ultimíssimo caso. Os artigos 216 a 218 nós já estudamos. Então, vamos ao artigo 219, que diz o seguinte: as declarações constantes dos documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, mas, parágrafo único diz, não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las. Então, se o Estevam diz em um determinado acordo que bateu na traseira do veículo do professor Elcio Madeira, em linha de princípio, aquela colisão gera responsabilidades e efeitos com relação a mim e também com relação ao professor Elcio. Tudo aquilo que foi dito em um documento escrito e assinado por ambos se presume verdade com relação aos subscritores. Mas será que a parte, um terceiro, não pode provar que se tratava de uma fraude, aquilo que o Estevão e o Elcio disseram? Pode. Os terceiros não são prejudicados por alguma coisa que acabou sendo dita por partes outras em uma declaração de vontade. É claro que esses terceiros também terão de demonstrar a falsidade, demonstrar que aquela manifestação de vontade não corresponde à verdade. Não basta simplesmente dizer eu discordo, haveria necessidade de se apresentar elementos suficientes para afirmar a veracidade das informações constantes daquele documento. Mas, em linha de princípio, o documento contém informações que militam, em linha de princípio, contra as próprias partes envolvidas, sem que se possa atingir terceiros. Da mesma forma, se eu, Estevão, me apresento como autor da obra Curso de Direito Civil Brasileiro perante a editora X acredita que eu seja o autor dessa obra, mas essa obra foi surrupiada por mim, de um orientando meu. Bom, por mais que a editora esteja de boa fé, certamente eu não estarei. Estou me apropriando de uma autoria de algo que não me pertence. Lógico que os direitos do meu orientando, os direitos do meu aluno não estarão prejudicados. Aquele reconhecimento que a editora faz da autoria como sendo do professor, doutor Estevão Repousada, isso gera consequências em linha de princípio apenas tão somente entre as partes. Terceiros não acabariam sendo prejudicados. Artigo 220. A anuência ou autorização de outrem, necessária à validade de um ato, provar-se-á do mesmo modo que este, e constará sempre que se possa do próprio instrumento. Então, eu falava a vocês, né, que na venda de ascendente a descendente, os demais descendentes e o cônjuge do alienante precisam concordar com essa operação, artigo 496 do Código Civil. E onde eles vão se manifestar? Sempre que possível, na própria escritura pública de compra e venda. Ah, mas e se por algum acaso um filho mora fora do Brasil? Bom, então nesse caso ele vai externar a sua manifestação de vontade perante um tabelião lá na França, por exemplo, em Paris, mas haverá a necessidade da observância de um meio formal idôneo, tal qual aquele exigido no Brasil para esse tipo de manifestação. Então, se a manifestação aqui precisa ser por escritura pública, lá também precisará ser obtida por escritura pública ou instrumento compatível. O artigo 221 estabelece um instrumento particular, ou seja, aquele contrato redigido por escrito no escritório de advocacia, que não está travestido em escritura pública, né? Instrumento particular feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração dos seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam a respeito de terceiros antes de registrado no registro público. Aqui o legislador demonstra toda a sua cacofonia, né? Registrado no registro público, devia ter falado, registrado no registro público, bem registradinho, né? Nosso legislador bastava dizer, registrado, levado a registro público, mais nada. E o parágrafo único estabelece: a prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de caráter legal.
quer dizer que quando a lei não demandar a utilização da forma ad substância, a escritura pública, qualquer espécie de avença é suficientemente demonstrada por meio de um instrumento particular, sem que se faça necessária a utilização da forma solene da escritura pública. O que não impede as partes que queiram se aprecatar e queiram se proteger de lançarem mão de um mecanismo formal ainda mais solene. Só que aquela escritura pública então utilizada não será de observância compulsória, será de observância meramente facultativa. No entanto, se foi adotada voluntariamente pelas partes, verificando-se alguma imperfeição, estamos diante de um negócio jurídico nulo, com a possibilidade de conversão, como vocês tiveram a oportunidade de estudar comigo, no artigo 170 do Código Civil, uma exceção, um parágrafo único disfarçado do artigo 169. Não se esqueçam que a escritura pública é um mecanismo formal e que muitas vezes vai importar no recolhimento de emolumentos pesados em favor do tabelião. Mas a escritura pública é insuficiente para que acabem sendo gerados efeitos translativos de domínio. Então, se o preço de um imóvel às vezes acaba sendo de R$500 mil, a escritura pública vai aí onerar mais um tantinho essa operação, e além da escritura pública, é preciso levar essa escritura pública a registro. Então, o sujeito tem 500 mil exatinhos para pagar, ainda falta mais um tantinho. Ele vai precisar de mais uns 10% dessa operação para conseguir pagar a escritura pública, o imposto de transmissão de bens imóveis de competência municipal e também o registro público. Se ele não leva a escritura pública a registro, na matrícula imobiliária, o imóvel continua pertencendo ao alienante e não ao adquirente. Isso faz com que ele corra bastante risco, porque às vezes ele já pagou o preço daquela operação e o inescrupuloso alienante vende para um terceiro. E se esse terceiro conseguir registrar antes, lá que se foi o direito do primeiro alienatário. Então, realmente é importante destacar a parte final do caput desse artigo 221 do Código Civil. Para que haja efeitos translativos de domínio, circulação de direitos, não basta a escritura pública, ela precisa ser levada a registro também. Artigo 222. Está dito, o telegrama, quando lhe for contestada a autenticidade, faz prova mediante conferência com o original assinado. Aqui não podemos esquecer que, embora em alguns casos bastante isolados se utilize telegrama nos dias atuais, é muito mais frequente a utilização dos mecanismos eletrônicos de comunicação, como os e-mails, como essas mensagens de aplicativos, e tudo isso, em linha de princípio, corresponde à verdade, exceto se houver alguma espécie de impugnação por parte daquele a quem desfavorece. Então, se alguém constrói uma ligação de WhatsApp dizendo que falava com o Estevão, bota a fotinha do Estevão, bota o nome lá, Estevão, e aí vem lá da caixa de mensagem do Estevão, olha, você é um imbecil? Aí eu falo, fui agredido pelo Estevão. Bom, e o Estevão diz, não conheço esse sujeito, esse camarada, não lhe disse nada. Haverá necessidade de se periciar aquela mensagem para que se chegue à conclusão de que se trata de uma mensagem autêntica ou de uma mensagem forjada, que o tal do Estevão não entrou em contato jamais com a pessoa que o acusa. Mas, em linha de princípio, tudo aquilo que acaba sendo afirmado e que é imputado à minha pessoa há de ser tido como presuntivamente verdade. Agora, se eu acabo impugnando, será necessária a realização de uma perícia técnica. Mas vocês vão estudar isso com os professores de Direito Processual Civil. Artigo 223, mas de toda forma, muito mais atual do que essa história de telegrama. É que o Código Civil, ele é de 2002, entrou em vigor em 2003, mas o projeto é de 75. Então, às vezes, o cheiro de naftalina, embora não seja desejável, é compreensível. Artigo 223. Esse não, bastante atual. A cópia fotográfica do documento conferida por tabelião de notas valerá como prova de declaração da vontade, mas impugnada sua autenticidade, deverá ser exibido o original. Ou seja, aqui estamos diante da chamada cópia autenticada. A cópia autenticada, conferida pelo tabelião, em linha de princípio, faz as mesmas vezes do original, exceto se a parte que não concorda com o reconhecimento da assinatura, é o caso, salvo engano, do artigo 654 do Código Civil, deve ser 654, parágrafo 2º,
o reconhecimento de firma, ou então a parte impugna aquela espécie de cópia autenticada, aí o original precisa ser apresentado para que exista uma conferência específica. Mas, em linha de princípio, a simples insatisfação da parte contrária quanto ao teor de uma cópia autenticada não acabará redundando em nenhuma espécie de limitação aos direitos daquele que a apresenta em juízo. Salvo se, parágrafo único, artigo 223, a prova não supre a ausência do título de crédito ou do original, nos casos em que a lei ou as circunstâncias condicionarem o exercício do direito à sua exibição. Então, havia dito a vocês há pouco, né? No que diz respeito à letra de câmbio, a nota promissória, ao cheque, a duplicata, não basta exibir uma cópia autenticada. Por mais que a cópia autenticada seja perfeitíssima e não contenha nenhuma espécie de adulteração, falsidade formal, falsidade ideológica, mas para o exercício daquele direito subjetivo é indispensável a cartularidade. Aí eu precisarei efetivamente demonstrar a existência, sob meu domínio, de um documento no qual aquela minha prerrogativa esteja consubstanciada. Artigo 224. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o português para ter efeitos legais no país. Não é no país para ter efeitos jurídicos, efeitos legais perante a jurisdição brasileira, perante o direito brasileiro. Muitas vezes perante uma autoridade consular fora do país, fora do território nacional, mas uma autoridade consular que aplicará direito brasileiro. Mas precisará haver a tradução para o idioma estabelecido no artigo 13 da Constituição Federal. Artigo 225, também atualíssimo, as reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas, fazem prova plena deste, se a parte contra quem forem exibidos não lhes impugnar a exatidão. Então, tudo aquilo que resulta das câmeras de segurança, se não houver a observação da parte, precisa ser uma observação justificada, plausível. Essas imagens foram forjadas, foram adulteradas, não basta simplesmente dizer que as imagens foram adulteradas. Preciso provar que realmente aquelas imagens possam ter sido adulteradas. Mas, se elas não forem impugnadas, tudo aquilo que esses meios mecânicos, esses meios eletrônicos demonstram em linha de princípio, vai produzir todos os efeitos contra a parte que venham a ser por eles desfavorecidas. E, finalmente, o artigo 226, numa disposição bastante injusta em linha de princípio, injusta entre aspas, porque ela se justifica do ponto de vista teleológico, mas é uma disposição desequilibrada que se estabelece que os livros empresariais provam contra os empresários, mas não a seu favor. A seu favor, eles precisam ser corroborados por outros elementos. Está dito: os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a quem pertencem. Em seu favor, quando escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios. Então, as provas, quando os livros estão redigidos sem nenhuma imperfeição, é mais ou menos natural que a redação, a escrituração desses livros tenha sido coordenada pelo próprio empresário. Agora, quando dos próprios livros se percebem falcatruas, se percebem atos ilícitos, os livros isoladamente considerados já são prova suficiente da prática de atos ilícitos. Agora, quando os livros simplesmente corroboram, chancelam as alegações apresentadas pelo empresário, eles precisam ser corroborados por outros elementos de prova, porque é natural que eles simplesmente reproduzam aquela versão que acaba sendo construída pelo empresário em sua defesa. Há que se observar que a transmissão de direitos não pode ser justificada à custa de informações exclusivamente lastreadas nas informações constantes dos livros empresariais. Diz o parágrafo único: a prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em que a lei exige escritura pública, ou escrito particular revestido de requisitos especiais, e pode ser elidida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos lançamentos. Então, em alguns casos, como, por exemplo, a transmissão de bens imóveis, não basta constar uma informação nos livros empresariais de que tal imóvel foi adquirido pela empresa. É importante a lavratura da escritura pública, que deverá ser levada a registro, como eu tive a oportunidade de observar vocês logo há pouco. A respeito das testemunhas, ou do testemunho, nós teremos 3 disposições. O artigo 227, que foi revogado no seu caput, pela superveniência da Lei 13.105, de 2015,
o novo Código de Processo Civil, mas que manteve o parágrafo único. Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito. Havia previsão, na redação originária do caput do artigo 227 do Código Civil, da admissibilidade restrita da prova exclusivamente testemunhal. Agora, essa matéria foi submetida à disciplina do Código de Processo Civil. Essa espécie de transposição não me agrada em nada, já disse a vocês, que, a meu ver, quem decide quando a prova documental e quando a prova testemunhal são suficientes é o direito material e não o direito processual civil, mas, de toda forma, está dito no parágrafo único do artigo 227 que a prova testemunhal é suficiente quando ela for subsidiária ou quando ela for confirmatória de uma prova documental. Artigo 228. Não podem ser admitidos como testemunhas. Inciso 1º, os menores de 16 anos. Claro, são absolutamente incapazes. Incisos 2º e 3º foram revogados pela Lei 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência. Já já eu explico por quê. A explicação advém do parágrafo inserido. Inciso 4º, interessado no litígio, amigo íntimo ou inimigo capital das partes. Porque poderia prestar alguma espécie de informação em desconformidade com a verdade, em virtude dessa amizade profunda ou em virtude da inimizade capital. Né? Não é simples desavença, uma desavença capital que faz com que o sujeito não possa ser considerado como testemunha. Isso me parece realmente a consagração no artigo 228 de um preconceito imenso. Eu já tive a oportunidade, faço questão de dizer isso, de examinar amigos meus em processos seletivos aqui da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, né, em concursos públicos, para concursos públicos à banca externa, mas nos processos seletivos à banca interna, e sempre que eu fui convocado a participar desses processos seletivos, nunca declinei, embora estivesse numa posição desconfortável, porque a minha avaliação será a mesma, tendo de avaliar um amigo ou tendo de avaliar uma pessoa que eu desconheço. Eu não estou lá enquanto amigo Estevão Repousado, estou lá enquanto servidor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. E se eu tenho discernimento para perceber isso, se a pessoa que me recrutou tem discernimento para perceber isso, eu espero que o candidato também tenha o mesmo discernimento. Afinal, ele quer ser servidor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, precisa compreender que a amizade tem certo momento para existir e o exercício de um munus público tem outro momento inconfundível para ser exercitado. De toda forma, o legislador aqui acaba legitimando o preconceito. Você, Estevão, é inimigo do fulano, você é amigo do fulano, então você não pode ser admitido como uma testemunha. Embora possa ser admitido como informante, como nós veremos mais à frente. Inciso 5º, os cônjuges, os ascendentes, os descendentes e os colaterais, até o 3º grau, de uma das partes por consanguinidade ou afinidade. Aqui realmente é um verdadeiro show de horrores. Por quê? Não se prevê que o companheiro não possa ser testemunha. Porque se uma companheira também não pode. Então, aqui nós estamos diante de uma regra que inabilita certas pessoas a serem testemunhas. E se costuma dizer que odiosa limitanda, favorável e amplianda. É assim. Como nós não estamos falando de direitos ou de faculdades que as pessoas tenham, mas nós estamos dizendo nesse artigo que fulano não pode ser testemunha, quem não está expressamente eliminado, implicitamente está admitido. Então, é verdadeiramente um absurdo. A meu ver, existe uma inconstitucionalidade, porque a equiparação que se faz entre o cônjuge e o companheiro deve ser para efeitos positivos, mas também para efeitos negativos. Mas aqui, o companheiro também não poderia ser considerado testemunha. Mas o legislador silenciou a seu respeito. E aqui se fala dos descendentes por consanguinidade ou afinidade. Bom, quer dizer então que meu genro não pode ser minha testemunha, meu filho também não pode ser minha testemunha. Mas falou em filho por consanguinidade, e os parentes por adoção? Também aqui o legislador se esqueceu completamente que o parentesco pode advir de adoção, seja na linha ascendente, seja na linha descendente. Então, realmente, eu acho que os meus alunos de primeiro ano do curso de graduação conseguiriam redigir um artigo 228 bastante melhor que a redação demagógica do legislador de 2002. O que está dito aqui, nesses parágrafos 1º e 2º, que justificaram a reformulação dos incisos 228? Está dito o seguinte: para a prova dos fatos que só elas conheçam, pode o juiz admitir o depoimento das pessoas a que se refere esse artigo,
Mas aqui não será um depoimento mediante compromisso. Eles serão ouvidos na qualidade de colaboradores com a justiça, de informantes. Isso quer dizer que podem ser observados, podem ser escutados, mas tudo aquilo que dizem será recebido com as devidas cautelas. E o parágrafo 2º, com relação às pessoas portadoras de deficiência, estabelece: a pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas, sendo-lhes assegurados recursos da tecnologia assistiva. É claro, quando existe a possibilidade de preparação para tanto, ótimo. Se já existe um VAR no meio do campo, que custa para o bendito do juiz de futebol se consultar com o VAR? Se uma pessoa deficiente visual quer ser testemunha e pode ser testemunha de uma escritura pública, muito que bem, existe a possibilidade de preparação desse ambiente. Agora, se eu estou diante de um ato ilícito, uma colisão entre veículos, a pessoa portadora de deficiência visual realmente muito pouco poderá colaborar. Às vezes, em situações diferentes, né, excepcionais, poderá colaborar, mas se ela é privada do sentido que era absolutamente essencial para a constatação da responsabilidade, com todo o respeito, me parece que aqui nós estamos diante de um artigo com uma redação bastante demagógica. Não estou dizendo que uma pessoa portadora de deficiência não possa ser juiz, não possa ser policial, não possa ser promotor, não possa ser delegado, pode fazer o que bem entender, porque nesse caso os recursos de tecnologia assistiva estão a seu serviço para lhe proporcionar uma equiparação material. Agora, em certas situações, quando esses mecanismos de tecnologia assistiva não estão ao seu alcance, haverá, em linha de princípio, limitação quanto à admissibilidade do seu comparecimento na qualidade de testemunha. No entanto, aqui a minha palavra contra a palavra do legislador. A meu ver, esse parágrafo 2º não se aplica em todos os casos de portadores de deficiências. Mas o legislador não fez questão de discriminar essas duas situações, de diferenciar, quero dizer, discriminar na acepção técnica da expressão, não no sentido pejorativo. O artigo 229 também foi revogado por força da superveniência do Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015, que dizia respeito àqueles que poderiam contar com imunidade quanto ao dever de testemunhar. A presunção corresponde à tomada de um acontecimento mais do que possível, mas verdadeiramente provável como efetivamente ocorrido. O exemplo que eu costumo dar é o exemplo da presunção de paternidade. Se minha esposa dá à luz a uma criança durante a constância do matrimônio, há uma presunção de que esta criança seja minha filha. Agora, é possível que esse fato possível, até mesmo provável, seja desmentido. Se faz o exame de DNA e se prova que o filho é filho de terceiro. Bom, já tive a oportunidade de observar que as presunções não se confundem com as ficções. As ficções correspondem à admissão de um fato notoriamente inverídico como verdadeiro. A presunção não é a admissão de um fato possível e às vezes até mesmo provável. Essas presunções podem ser legais, quando a legislação assim estabelece, ou podem ser presunções homines, são aquelas presunções derivadas do conhecimento do homem comum, dos fatos notórios, daqueles fatos dominados por qualquer pessoa. É o caso, por exemplo, de uma presumptio hominis, de que aquele que bate atrás de um veículo normalmente tem a responsabilidade, incorreu em culpa. Isso nem sempre é verdade, né? Se o sujeito estava num teste de ladeira, o sujeito da frente tentou controlar o freio, a evolução do veículo com a embreagem, o acelerador, às vezes ele que acabou sendo o responsável pela batida, né? O carro acabou descendo. Mas, de toda forma, esse artigo 230 acabou sendo revogado pela superveniência do Código de Processo Civil de 2015. E as presunções podem ser absolutas ou relativas. Presunção absoluta, presumptio iuris et iure, aquela que não admite prova em sentido contrário, e a presumptio iuris tantum, que é aquela que admite prova em sentido contrário. E só haverá presunção absoluta quando o legislador assim expressamente estabelecer. Quando se disser em texto legal que presume-se tal fato, sem nenhum esclarecimento adicional, nós estamos diante de uma presunção relativa, havendo a possibilidade de produção de prova em sentido contrário, por aquele que é desfavorecido pela presunção, mas pode infirmar. Para encerrar, o último slide, perícia. Diz o artigo 231, aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa. Exame ou perícia? Na verdade, a perícia corresponde ao gênero.
E esse gênero pode se subdividir em exames, vistorias ou avaliações. Os exames constatam a existência ou inexistência de um fato. As vistorias estabelecem uma espécie de perpetuação do estado em que um bem, por exemplo, acabou sendo entregue por fulano a Beltrano. É a chamada vistoria perpetuam rei memoriam. Quando vai se iniciar uma locação, documenta-se o estado do imóvel no momento em que ele é entregue pelo locador ao locatário. Assim como haverá também uma vistoria para a devolução do imóvel pelo locatário ao locador, para saber se ele está na mesma situação, se há uma relação de conformidade. E, além dos exames das vistorias, existem também as perícias chamadas de avaliações, que têm por finalidade mensurar, estimar o valor de um determinado bem ou então de um determinado dano que acabou sendo causado. O artigo 231 diz que ninguém pode se beneficiar da sua recusa a submeter a um exame. Então, se eu não quiser, por exemplo, participar de um exame de sanidade mental num concurso público para magistrado, então você tem a primeira fase da prova objetiva, depois a fase da prova dissertativa, depois tem a fase dos exames médicos e os exames orais. Aí o Estevão não quer submeter um exame médico, não posso ser obrigado a participar daquele exame. Não, professor, não, contra a minha vontade, não. Ah, então você vai ser um juiz, só que não fez o exame médico. Não, não. Aí eu estarei automaticamente eliminado do certame. Aliás, estará previsto provavelmente no edital. Então, eu tenho a possibilidade de não me submeter a um exame médico compulsório, respeitando-se a minha incolumidade, o direito que eu tenho de não produzir prova contra mim mesmo. Mas, em contrapartida, estarei automaticamente desclassificado daquela competição. E o artigo 232 diz: a recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame. O sujeito se recusa a oferecer material para o exame de compatibilidade sanguínea, de DNA, numa ação de investigação de paternidade. Ele realmente não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, mas outros elementos podem ser utilizados para a formação da convicção do magistrado, inclusive inferindo-se da sua recusa à própria existência dos efeitos de um reconhecimento de paternidade. Não houve um reconhecimento de paternidade, mas os efeitos típicos de um reconhecimento podem ser construídos a partir dessa recusa. Da mesma forma que as pessoas, né, eu não sou obrigado a soprar o bafômetro para produzir prova contra mim mesmo. É verdade, não sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo, mas os efeitos daquela soprada de bafômetro podem ser construídos a partir da minha recusa, coligada com outros elementos circunstanciais, outros indícios. Com relação à aula de número 20, era isso que eu gostaria de falar a vocês. Na verdade, nós veremos, então, que com isso a gente encerra o nosso curso de Direito Civil do primeiro ano. Todas as 20 aulas dos artigos 1º a 232 do Código Civil acabaram sendo, todos esses artigos acabaram sendo analisados ao longo desse último ano, e na próxima semana, em linha de princípio, vocês estarão dispensados. Eu vou conversar com a professora Ana Paula, né, a nossa coordenadora de graduação, para ver se realmente alguma atividade compulsoriamente precisa ser aplicada. Se alguma atividade precisar ser aplicada compulsoriamente, eu vou gravar um vídeo, vou ministrar alguma aula síncrona a vocês, mas de minha parte eu acredito que estejam todos liberados e as nossas obrigações, pelo menos, estejam cumpridas para o presente momento. Com relação à quarta prova, eu ainda vou deliberar sobre como ela vai ser realizada. Quem sabe eu consiga desonerá-los um pouquinho com relação à matéria ser estudada, mas isso tudo também vai ser objeto de uma conversa que eu quero ter com a nossa coordenadora de graduação nos próximos dias, de modo que até mais tardar, sexta-feira, na hora do almoço, eu devo ter novidades a propósito da aula da semana que vem e também da matéria da prova. Tá combinado? Eu espero que tenha dado tudo certo, então, ao longo também dessa aula de número 20, ao longo de todas as aulas do ano, e se eu não os ver mais, eu agradeço a vocês pela atenção dispensada ao longo desse tortuoso ano de 2021, bastante difícil para todos nós, mas eu tenho certeza que chegaremos todos muito mais fortes no começo do ano que vem. Um grande abraço e nos vemos em breve. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, professor. Boa noite, Pro. Obrigada. Boa noite, professor. Obrigada.